Tarde, meu nome é Jaqueline e nós estamos aqui hoje, para dar continuidade à nossa atividade de ciência, onde a gente vai falar sobre o movimento de rotação e translação. É um dos trabalhos nossos, da nossa disciplina, de metodologia, de ensino de ciência da natureza, onde a gente vai explicar para vocês como é que funciona, qual a influência desse movimento de rotação e translação, que vocês possam estar levando isso para o dia a dia de vocês, meu companheiro. Meu nome é Humberto, e como a professora Jaqueline já falou, a gente está aqui para explicar um pouco mais desse assunto que ficou na aula passada, que é movimento de rotação e translação. Meu nome é Simone, eu vou falar sobre o movimento de rotação e translação, mas primeiro eu vou falar um pouco da metodologia de ensino de ciências da natureza. Bom, vou começar falando um pouco da metodologia do ensino de ciências da natureza. A metodologia do ensino de ciências da natureza é um conjunto de abordagens de estratégicas utilizadas para ensinar conceitos científicos relacionados à natureza, como física, biologia, química, geologia e de forma eficaz significa para todos os alunos. Ela busca promover e compreender os conceitos dos fenômenos naturais e a aplicação do conhecimento científico na vida diária. Algumas características incluem aprendizagem ativa e participação de experimentação, investigação e conexão com a realidade cotidiana. Desenvolvimento de habilidades e competências. Aí eu vou falar um pouco do movimento de rotação. O movimento de rotação, o que é o movimento de rotação? O movimento de rotação e translação da Terra, elas são fundamentais para a vida no planeta. A rotação ela cria o ciclo dia e noite, permitindo que os seres vivos tenham um ritmo biológico que forma dia e noite 24 horas, dia e noite. Isso é a rotação. Já o movimento de translação, o que é este movimento de translação? O movimento de translação cria as estações do ano, com variações de temperatura e clima. Permite a distribuição do calor e luz solar pelo planeta. Influencia a formação de ecossistema e a biodiversidade. Junto, esses dois movimentos, o de rotação e translação, eles são fundamentais para a vida humana e de todos os seres vivos na Terra. Sem eles não teríamos seres vivos. O movimento de translação, ele forma o ano, que é 365 dias, e as estações do ano, que o meu colega Humberto vai falar das estações do ano mais na frente. Mas juntos são fundamentais para a vida do planeta. Eu vou falar um pouco sobre o movimento do Sol. Meu colega Humberto vai representar aqui a Terra. E vamos falar sobre esse movimento de rotação. Quando ele gira no seu próprio eixo, a Terra, ele forma o dia e a noite. A minha colega Jaqueline é o Sol, Então aqui é a Terra. Quando a Terra está de frente para o Sol, esse lado é o dia. E já desse outro lado aqui, que é mais escuro, o lado escuro da Terra, vai formar a noite. Aí quando a Terra gira em torno do Sol, aí é que nós formamos o movimento de translação, que cada volta, 365 dias, que dá um ano e sobra 6 horas. Que essas 6 horas vai formar que em 4 anos aparece um dia a mais no mês de fevereiro, que chamamos de ano bissexto.
nossa colega Jaqueline, ela vai falar mais na frente sobre esse ano bissexto. Então é isso. Acho que deu para entender, né? Movimento de rotação e translação. O movimento de rotação ele dura 24 horas, dia e noite. Já o movimento de translação, 365 dias, que forma o ano. E sobra 6 horas. E ele forma as estações do ano. Então, tudo influencia as estações do planeta, né? E permite também a distribuição de calor, o nosso clima em geral. Tá? E nosso colega Humberto vai dar continuidade falando, mas na frente vai ter umas atividades. E espero que todos tenham entendido. Como a colega Simone falou, nós temos aqui a estação do ano, né? O verão, né? O verão a gente sabe que é o verão é o período mais quente aqui da nossa região. Ou seja, é o solstício de verão. Dias mais longos do ano, os dias são mais demorados e consequência disso, o Sol atinge sua maior altura, né? Por isso que nós damos o nome de verão e consequência disso fica o tempo mais quente, né? Nós temos aqui também o outono, né? O outono ou equinócio de outono. Dia e noite tem durações aproximadamente iguais, né? E aqui, do outono, é a passagem do verão para o inverno, né? Do verão para o inverno. Temos também a outra estação, que é a de inverno. Inverno, todos nós sabemos que é a estação mais fria, né? A estação mais fria do ano que nós temos aqui na nossa região. Os dias são curtos, né? São o dia mais curto do ano, né? O Sol atinge sua menor altura em relação ao céu. É diferente aqui do verão, né? Que o Sol ele atinge a sua maior altura em relação ao céu. Temos aqui também a outra estação, que é a primavera. Ou seja, os dia e noite com a duração aproximadamente iguais, né? Os dias são a mesma coisa, que é a passagem do inverno para o verão, certo? Aí vocês me perguntam, o que é equinócio e solstício? São fenômenos astronômicos que marcam o início da estação do ano, certo? Passar aqui agora para a professora Jaqueline para dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto, eu vou falar mais sobre as consequências, né, do movimento de translação, né, as consequências que ele dá para poder acontecer tudo isso, né, como a dança cósmica, né, que ela influencia, né, os padrões climáticos, né, como também o ciclo biológico e a agricultura. Como é que ela influencia? Bem, nos padrões climáticos, ela é responsável pelas altas temperaturas, pela a questão dos ventos, das chuvas. Então, esse sistema de translação, ele é responsável por essas mudanças climáticas, né, que está acontecendo, né, nos dias atuais. Como também a gente tem o ciclo biológico, né? Como é esse ciclo biológico? Né? Ele é responsável pela fauna e flora. A gente pode observar que de um certo tempo para cá, né, vocês podem estar vendo no dia a dia de vocês, que tem muitos animais que os pais, os avós de vocês conheciam, que hoje não tem mais. Então, isso tudo, além da influência do ser humano, também tem influência, né, desse movimento, né? Tá tendo uma mudança, né, no movimento de translação, onde está ocorrendo essas consequências, como muitos animais em extinção, a questão dos abortos dos animais, algumas plantas que não estão conseguindo mais se desenvolver, né, florescer, devido a essas mudanças. Nós temos também a questão da agricultura, né? Temos regiões que têm muita chuva, temos regiões que já são mais secas, né? Essas regiões têm culturas que dá para se produzir, né? Em regiões frias já tem outras que não são adaptadas.
Então, isso tem essa interferência, né? A gente pode observar no dia a dia de vocês, né? Tem culturas que no inverno não adianta plantar, né? Que os pais de vocês não plantam, porque eles sabem que aquela planta não é de período chuvoso. Já tem plantas que ele é de período quente. No caso, o tomate. O tomate, ele não gosta de chuva. Então, no período chuvoso, o preço do tomate vai lá em cima, né? Então, a pessoa não entende o porquê disso. Porque a produção de tomate no período chuvoso não dá para se produzir. Quem consegue produzir é quem tem estufa, né? Então, nem todo mundo tem condição. Como também a melancia, né? A melancia o pessoal produzem mais no período do verão. Porque no período chuvoso, ele até dá, mas todo mundo tem no período chuvoso, né? Então, o preço da melancia do período chuvoso é lá embaixo, porque todo mundo tem. Já no período quente, né, que poucas pessoas têm condição de produzir, o preço vai lá para cima do quilo. Então, essa é a influência desse movimento, tanto de rotação como de translação, dentro da nossa agricultura, do nosso dia a dia, né, que vocês têm vivenciado no cotidiano de vocês. Esse movimento também interfere no ano bissexto. Que ano bissexto é esse? Esse ano bissexto, ele é responsável, né, ele tem um acúmulo de horas. Como é que funciona esse acúmulo de horas? Nós temos aqui 365 dias, né, e 6 horas. Então, ele vai acumulando, onde de 4 em 4 anos a gente tem, né, mais um dia. Então, a gente tem 366 dias do ano. Então, só acontece isso em 4 anos. Temos também o movimento periélio, né? Que movimento é esse, né? É quando o ponto fica mais próximo ao Sol, né? E quando isso acontece, é que dá início ao mês de janeiro, né? Onde a Terra, ela já se move bem mais rápido. Nós temos também o movimento, o ponto afélio, né? Que esse movimento afélio, ele é o ponto mais distante do Sol, né? E aí ele já dá início a julho, e é onde a Terra se move mais lentamente. Então, esse movimento tem essa diferença. Enquanto um se movimenta rápido, né, o outro já se move bem mais lentamente. Então, dentro da disciplina, né, de metodologia em ciência, né, que vocês possam compreender que a gente tem experimentos que vocês podem estar fazendo em casa, né, coisas simples, como esse movimento que a nossa amiga Simone explicou, onde a Terra, ela gira, né, e o Sol faz essa claridade em torno dela. Então, tem como você fazer esse experimento e mostrar em casa para os pais de vocês, porque eles não tiveram a oportunidade de estudar. Então, vocês só tem como explicar ligando uma lanterna, né, e colocando pode ser uma bola, uma laranja, e você vai explicar como é que funciona esse movimento, né, para poder ficar bem mais claro, para eles poderem compreender. Já esse movimento de translação também pode ser explicado também no dia a dia de vocês, né? Dessa mesma forma, só que em vez dela girar, né, ela vai girar em torno do Sol, né? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se tiver alguma dúvida, né, vocês podem estar fazendo pergunta, que não tem nenhum problema, né? Pois vamos lá. Dentro da nossa aula, eu gostaria de saber se vocês realmente compreenderam, né? Se tem alguma dúvida,
se tem algum tema que vocês têm mais interesse, né, de compreender. Por exemplo, no caso, uma pessoa que nasce no ano bissexto, ela só completa ano em 4 anos, né? Porque é uma dúvida, né, que todo mundo, né, quando chega esse período, tem esse questionamento. Não, ela completa todo ano, só que a data mais forte, mais comemorativa é naquele ano bissexto, porque aquela data, né, mais comemorativa não quer dizer que ela vai completar ano em 4 anos, né? Mais alguma dúvida? Pronto, pois vamos lá. Vocês conseguiram compreender tudo certinho? Se eu jogar as perguntas aleatórias, vocês conseguem responder? Porque a gente ficou aqui, explicou, saber se realmente vocês compreenderam, né? Me digam aí, quanto tempo dura, né, o movimento de rotação, só para ver se vocês compreenderam, né? Saber se realmente vocês entenderam. Pronto, né? Ele dura as 24 horas, né? Me diga aí qual as consequências, né, dessa duração. Me diga. Pronto. Para aquele que está lá no fundo prestando bastante atenção, né? Seu João, muito conversador. Quero saber se realmente você conseguiu compreender. Me diga, a Simone explicou muito bem quais as consequências, né, desse movimento de rotação, o que ele causa. E eu espero que vocês respondam certinho, né, seu João, que estava conversando o tempo todo, porque foi até ensinado aqui na aula para vocês poderem compreender. E eu expliquei, né? Pronto, esse movimento, ele caracteriza, né, o nosso dia e a noite, né? Que quando, né, o Sol está de frente, né, com a Terra, aquele lado é dia, né? Se a Terra não girasse, ia ficar sempre assim. Um lado ia ter o contato com o Sol, né, ia estar no claro, enquanto o outro ia passar o tempo todo no escuro, né? Então não teria, né, nem vida como se desenvolver na escuridão. Sabemos que tem plantas que desenvolvem na escuridão, porém tem outras que não. Então, para isso, ela faz todo esse giro, né, para que todo o planeta possa ter contato também com o Sol, né, e onde a gente possa ter, né, produção para o nosso dia a dia, tá bom? Pois vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Qual o tempo que dura o movimento de translação? Esse daqui eu vou querer saber da Dona Maria, muito conversadeira lá no canto, né? Que eu vi que ela estava debatendo o assunto com sua coleguinha. Então eu acho que ela compreendeu bastante, né, Dona Maria? Pois vamos lá, Dona Maria, me diga bem aí quanto tempo dura o movimento de translação. Me diga bem aí quanto tempo, né? E horas. Vamos lá, 365 dias. E 6 horas, pronto. Pois me diga quais as consequências, né, desse movimento. Pronto, me diga quais as consequências desse movimento. Eu expliquei tudo bem direitinho. Nós temos... Vai, Dona Maria, eu quero sua resposta, porque você estava prestando bastante atenção e estava trocando ideia com a colega. Pronto. A coleguinha soprou do lado, né? Nós temos, né, como consequência, o ano bissexto. Nós temos outono, inverno, verão,
Todos esses, né, são consequência do movimento de translação, como também as nossas mudanças, né? Nossas mudanças que estamos hoje no dia a dia, mudanças climáticas, a mudança da fauna e da flora, e também a questão da produção. Com o tempo, tem muitas plantas que a gente não consegue mais produzir devido a esse movimento de translação, né? E gente, só espero que todos tenham compreendido, né, esse pequena aula que a gente pôde repassar para vocês, né? Eu, juntamente com nossos colegas, a gente só tem a agradecer a vocês, né, por aqueles que prestaram atenção, que realmente tiraram as dúvidas, né? E qualquer dúvida, vocês podem, né, tá procurando a gente para poder ajudar todos vocês, viu? Muito obrigada. Quero aqui agradecer pela participação da turma, né? Foi uma turma muito proveitosa, uma turma pessoas inteligentes, pessoas que realmente nos deram atenção na nossa aula. Então, qualquer dúvida é só nos procurar, que a gente está aqui para atender tirar as suas dúvidas, né? Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.